Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Monograxa e nessa aula eu vou ensinar vocês como usar o multímetro pela primeira vez. Mesmo que você tenha muita experiência, mesmo que você está começando agora do zero, você precisa assistir essa aula. Por que eu preciso assistir essa aula, Rafael? Porque essa aula você precisa fazer os testes elétricos do multímetro para saber se o multímetro está bom ou se ele está ruim. Muitas das vezes a gente começa a fazer um diagnóstico elétrico, começa a fazer nossas medições e a gente não sabe se o multímetro tá bom ou se ele tá ruim. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou mostrar para vocês como você fazer esses testes e é bem rapidinho. O que é um multímetro, pessoal? O multímetro é uma peça eletrônica que eu vou pegar ela aqui para vocês. É essa ferramenta aqui, é uma ferramenta eletrônica que serve para quê, Rafael? Para você medir grandezas elétricas, bem como resistência, voltagem e amperagem, beleza? Antes de você fazer os testes elétricos, tá? Você precisa entender o que eu vou te ensinar aqui hoje nessa aula. Rafael, e para quem que é essa aula? Essa aula é para pessoas que não entendem nada de medições com multímetro e essa aula é para pessoas que têm muita experiência. Por quê, Rafael? Porque elas acabam não fazendo esses testes que eu vou ensinar aqui hoje. O primeiro teste que a gente vai fazer é o teste de escala. O segundo teste que a gente vai fazer é nas pontas de prova, tá? E o outro teste, que é o terceiro passo, é o teste da resistência interna e o teste de voltagem, tá certo? Então isso que a gente vai ver nessa aula. Então vamos para o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo, Rafael? O primeiro passo é você fazer os testes elétricos no multímetro através da escala. Como é que funciona esse teste, Rafael? Primeira coisa que você vai fazer, você vai remover as suas pontas de prova. Removi uma, removi a segunda. Beleza. Vou deixar ela aqui em cima. Então, como é que faz, Rafael, para fazer os testes de escala? Primeiro teste de escala, você vai girar o seu botão aqui do seu multímetro e ele tem que dar zero. Ó, deu zero. Então, Rafael, qual que é o próximo teste? Você vai girando, 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 gira para o segundo passo. Tem que dar zero. Tá vendo? Deu zero. Vamos girar de novo. Deu zero. Mas, Rafael, o meu está dando aqui menos 0,2 ou às vezes está dando mais 0,2. É normal, tem uma variação de 0,02, 0,03, é normal, tá? Agora, se estivesse dando, por exemplo, 50 volts aqui, sem ter nada de ponta de prova aqui no seu multímetro, então o seu multímetro está com defeito. Então, antes de começar a fazer os testes elétricos, você tem que fazer o teste de escala. Então, você vai girando o botão, girou o botão, tem que dar zero. Girou o botão, ó, tem que dar zero. Girou o botão, tem que dar zero. Então, você fez isso com todas as escalas do seu multímetro, com todas essas partes até chegar no off. Chegou no off, deu tudo zero. Tá, beleza, seu multímetro tá bom. Mas, Rafael, é só isso que precisa fazer? Não, você precisa fazer mais alguns testes que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, qual que é o próximo teste agora? O segundo passo é realmente eu colocar as minhas pontas de prova no lugar. Eu vou pegar minhas pontas de prova. Ah, Rafael, eu tirei minhas pontas de prova, não sei aonde que coloco. Então, ó, o negativo sempre no com, no meio. E o positivo sempre aqui, ó, em voltagem, tá? Em voltagem, beleza? Sempre nessa configuração aqui, legal? Então, coloquei minhas pontas de prova e aí agora eu vou fazer um teste de quê? Um teste de aonde que eu vou colocar a minha escala do multímetro, Rafael? A gente vai colocar nossa escala do multímetro em continuidade. Rafael, por que a gente vai colocar em continuidade? Para a gente saber se o multímetro tá bom. Então, ó. Vou ligar uma na outra aqui, ó, e ela tem que fazer um somzinho, ó. Tá vendo o barulhinho aqui, ó? Pi! Isso quer dizer que o meu multímetro ele tá bom. Ele quer dizer que as minhas pontas de provas, elas estão funcionando. Rafael, fiz esse teste e não fez o barulhinho. Deixa eu desligar o barulhinho aqui. Fiz esse teste e o meu multímetro ele não fez esse barulhinho. Pi! O que está acontecendo? Primeira coisa que você tem que fazer é trocar as pontas de prova. Tira as pontas de prova. Joga essa fora e coloca uma nova. Opa, coloquei uma nova. Vamos colocar a nova. E aí vamos fazer o teste de novo. Tem que dar o som sonoro. Ó. Pi. Então, fez o som sonoro. Tá bom. Ah, Rafael, coloquei novas pontas de provas e mesmo assim ele não faz barulho. Então, o seu multímetro está com problema, ele está com defeito. Legal? Então, você deve trocar o multímetro. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é você medir a resistência interna do seu multímetro. Tá certo? Como é que faz para medir a resistência interna, Rafael? Você vai colocar na escala de 2K ohms, na escala de 2K ohms,
olha aí, na escala de 2K ohms, e vai colocar uma ponta de prova na outra. Coloquei uma ponta de prova na outra. Beleza, pessoal? Ó, o meu multímetro, medindo aqui a resistência interna, ele deu 0.001, 0.002, tá? O que vai acontecer aqui? Se você deixar ele aqui um tempinho, ele vai variar essa resistência, tá? É comum essa variação, o multímetro ele ficar variando a resistência interna. Por quê? Porque a resistência interna é muito pequenininha. Então o multímetro ele fica maluco. Por quê? Porque ele não tem a precisão correta, tá certo? Ele precisaria de muitos zeros depois dessa casa aqui para poder fazer uma medição correta. Mas eu sei, se você tem essas medições aqui no seu multímetro de resistência interna, quer dizer, tecnicamente, teoricamente, que o seu multímetro está ok, ele está bom, beleza? Lembrando, vai ter variações, tá? Pronto, fizemos o teste de resistência elétrica, de resistência interna. Agora, qual que é o próximo passo? Qual é o último passo para a gente começar a fazer os nossos testes na moto, no carro, ou o que for que você esteja medindo? A gente vai testar realmente se o nosso multímetro está dando a voltagem correta. Como é que eu vou fazer esse teste agora, Rafael? Então eu vou pegar uma fonte, tá? Eu tenho uma fonte de notebook aqui, ó. Eu tenho uma fonte de notebook, tá? Lembrando, pessoal, essa fonte aqui eu tenho de notebook. Pode ser do carregador do seu celular, pode ser do carregador do telefone da sua mãe. Qualquer carregador pode ser usado para fazer o teste, tá? O meu teste, o que você tem que se ligar aí é aqui, ó, output, que é a saída. Output em inglês significa saída. Então a minha saída aqui, ó, ela tem 19 volts. Então o que eu preciso quando eu medir a minha ponta aqui da minha fonte? Eu tenho que encontrar 19 volts, tá? Então eu vou ligar ela aqui na tomada, ó. Vou ligar na tomada. Pronto. Liguei ela na tomada e agora com o multímetro eu vou colocar na escala de volts, tá certo? 20 volts corrente contínua, tá? 20 volts corrente contínua, olha aí, 20 volts corrente contínua, e vou fazer o teste elétrico se está saindo 19 volts aqui. Então bora lá. Então eu vou colocar aqui minha ponta de prova negativa do lado de fora, tá? Não tenham medo de levar choque aqui, porque 19 volts não dá choque, tá? Vou tirar o jacarezinho aqui e vou colocar aqui dentro a minha saída. E olha quanto é que tá dando, pessoal? Ó, tá vendo? 19 volts, 19.26, 19.25, ele está variando. Então o que acontece? Aqui eu comprovei que realmente o meu multímetro está marcando correto. Vamos supor que você fez essa medição aqui e você encontrou 25 volts em vez de 19 volts. Então, dentro do multímetro, quando você abrir ele, tem um parafuso aqui dentro, onde você vai regular com uma chave Phillips até ele chegar na posição de 19 volts. Ah, Rafael, mas eu estou medindo uma fonte de 12 volts e estou achando 15. Você vai pegar lá naquele parafusinho, vai girando ele até ele chegar em 19 volts, tá? Eu não sei se todos os multímetros têm esse parafuso, tá? Mas se o seu multímetro está desregulado, não está medindo a voltagem correta, você tem que achar esse parafuso aqui dentro. Se não tiver, você vai ter que substituir o seu multímetro, tá certo? Então esses foram os passo a passo para você fazer as medições antes de começar qualquer medição, tá, pessoal? Antes de fazer qualquer medição em moto, em fazer teste elétrico, você tem que verificar se seu multímetro está com problema, se ele está bom, se ele está ruim. Opa, fiz todos os testes, o Rafael me falou, tá bom, então agora eu vou começar a fazer os testes elétricos, beleza? Porque às vezes você não identifica que seu multímetro está com problema, faz um monte de teste, condena um monte de peça e o problema é no seu multímetro, tá bom? Então coloca para mim nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Vocês já sabiam fazer esses testes elétricos? Vocês já verificaram alguma vez o seu multímetro de vocês? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que está aí no nosso canal, dê um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque o nosso canal realmente a gente dá valor. A gente ensina coisas verdadeiras para você fazer no seu dia a dia. Tanto pessoa física, como pessoa jurídica, como motopeças, tá? A gente ensina você a realmente ganhar dinheiro com mecânica e elétrica da Schneider Jack, beleza? Então,
Eu fico até aqui, valeu, muito obrigado pela participação e até a próxima aula.